Surto, confusão mental, uso de medicamentos. Esses foram os argumentos usados pela defesa de Jair Bolsonaro para explicar a tentativa de violar a tornozeleira eletrônica. A Polícia Federal identificou o alerta e monitorou o risco de fuga. Logo depois, Bolsonaro foi preso e levado para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Para tentar justificar a violação do equipamento, os advogados do ex-presidente disseram que a combinação de remédios gerou confusão mental. Citaram substâncias como a pregabalina, mas especialistas questionam essa tese e lembram que esses remédios costumam gerar sonolência e lentidão, não um ciclo de ações organizadas. Para o Supremo Tribunal Federal, não houve surto. O uso de um ferro de solda para abrir a tornozeleira foi visto como um ato focado e com intenção clara, o de fuga. Quarta-feira, 26 de novembro de 2025. Sou a Gabriela Varela, esse é o podcast do Itália, com mais Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, está começando mais um videocast em detalhes. E aqui de segunda a sexta-feira a gente avalia uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje o meu convidado é o médico residente em psiquiatria, o Felipe José Santaella. Ele é produtor de conteúdo de saúde mental e também consultor do Ministério da Saúde, do DISMAD. Felipe, seja bem-vindo. Muito obrigado, Gabriel, pelo convite, e vamos conversar um pouquinho aí sobre o que está acontecendo nessa semana aí do Bolsonaro. Claro, e eu acho que antes da gente começar a nossa conversa, Felipe, é muito importante a gente fazer aqui uma observação, né? Que a gente não vai fazer um diagnóstico, uma análise clínica do caso do Jair Bolsonaro. Acho que isso é importante, até porque isso não seria possível, né? Teria que avaliar o caso clínico como um todo. Mas sim a gente entender... Fala, pode falar. Desculpa, fora que isso também não está dentro do escopo, né? Eu acho que o objetivo maior é a gente discutir quais são os efeitos sociais que o discurso psiquiátrico traz desse acontecimento no final de semana. Isso é muito importante também entender como é que funcionam esses medicamentos, as questões que foram levantadas, né, a partir dessas justificativas do Bolsonaro na audiência de custódia que aconteceu no domingo. Então, recapitulando aqui, ele disse que ele estava com alucinação e paranoia de que tinha alguma escuta na tornozeleira e que passou a tomar um dos remédios cerca de 4 dias antes em que tudo aconteceu. Esses medicamentos, quais são eles? Sertralina, um antidepressivo, e pregabalina também. Então, antes de falar sobre a probabilidade desses medicamentos juntos causarem algo parecido com alucinação, como ele justifica, o que ele entende por alucinação, né? Eu queria que você explicasse o mecanismo de cada um desses remédios, né? Como é que eles agem no organismo? Fechou. Olha, a sertralina é um inibidor seletivo de recaptação de serotonina. Então, ela é um antidepressivo clássico que a gente tem disponível tanto no Sistema Único de Saúde, quanto tem também disponível de forma privada. E é um antidepressivo muito estudado, cuja função principal seria aumentar a quantidade de serotonina disponível no cérebro, inibindo a recaptação dela. A grande questão é que muitos anos a gente pensou que a depressão era causada pela falta de serotonina. Hoje em dia a gente sabe que não é a falta de serotonina e que, na verdade, a gente tem uma modulação fazendo com que esses resultados gerem mudanças de sintomas e, de consequência, melhora de humor. Ela pode ser usada também na depressão, no transtorno de ansiedade e até dentro de alguns tipos de dor crônicas que a gente pode acabar utilizando. Já a pregabalina, ela é um anticonvulsivante cuja ação é modular o receptor GABA e que também tem uma função de ajudar na dor neuropática e principalmente em diagnósticos como a fibromialgia. A gente sabe que no Brasil a gente não tem dentro do Sistema Único de Saúde. As pessoas que usam essa medicação no Sistema Único são as que judicializaram e a gente tem a função dela principal para modular o receptor e o estímulo da dor. De tal maneira também que a gente pode usar nos transtornos de ansiedade, essa medicação. Isso é muito importante. E aí, quais são os casos mais comuns, né, dos pacientes que fazem uso desses medicamentos? Em quais tratamentos eles são mais utilizados também? Então, assim, normalmente a sertralina ela é utilizada nos transtornos depressivos e nos transtornos ansiosos.
E a gente tem, né, por exemplo, no Brasil, um problema que é uma medicação muito utilizada. Às vezes as pessoas usam até mais do que deveriam, no sentido de não usa durante o tempo adequado de tratamento. E a pregabalina, ela é utilizada nesse contexto, principalmente de dor crônica. Então a gente tem as duas principais usos dessas duas medicações. Entendi. E aí, falando da combinação desses medicamentos, né? Qual é a probabilidade, pelas pesquisas que a gente tem e pela experiência clínica que você tem também, Felipe, qual a chance do uso desses medicamentos combinados, né, causarem alucinação? Eu acho importante fazer esse esclarecimento porque não é toda pessoa que faz uso desses medicamentos que vão ter alucinação, né? Assim, pelo contrário, são medicamentos seguros, o uso, né, é seguro e a maioria não vai ter, não é isso? Exatamente. Eu acho que é importante a gente dizer, né, que dentro da psiquiatria, principalmente dos psicofármacos, a gente nunca trabalha com sempre e com nunca, porque a gente sabe que se você vai ler a bula dessas medicações, existem efeitos adversos extremamente raros que podem acontecer. E a gente sabe que, principalmente quando a gente mistura psicofármacos, pode haver uma tendência de acontecer alguns acontecimentos, principalmente quando a gente pensa na pregabalina, cujo papel também acaba sendo relacionado à dor, ela acaba causando uma depressão no sistema nervoso central. Isso muitas vezes pode, em algumas situações, causar uma alteração da sensopercepção e, de certa maneira, pode gerar algum sintoma cuja sensação de estar sendo perseguido e por aí vai. E aí que entra um ponto importante, né, que é tentar entender o que é isso que ele chama de paranoia, né? Porque a Isso. paranoia, nesse cenário, ela vem muito mais relacionada a essa ideia de que você sente que tem alguma coisa acontecendo, normalmente perseguindo você, como se sentir monitorado, filmado, ou até mesmo como alvo de algum complô, por assim dizer. Eu ia justamente perguntar isso, qual que é a diferença, né, da avaliação clínica de uma paranoia, que você entende enquanto psiquiatra, que a medicina entende, e como o termo é utilizado no senso comum, como as pessoas podem utilizar esse termo, né? Você fez até um vídeo na sua rede social, que é bastante didático, sobre o uso instrumental da medicina como uma narrativa de proteção. Então, que tipo de consequências uma retórica ela pode trazer até para a credibilidade de diagnósticos psiquiátricos reais? A gente tem pessoas que estão em sofrimento, que precisam realmente fazer o uso da medicação, né? É importante a gente pensar que a paranoia como um fenômeno, ela normalmente é muito raro de ela acontecer de um momento específico numa circunstância específica. Como ela vem numa sensação que é uma crença, ela vem muitas vezes relacionada com o ambiente. Então, por exemplo, a pessoa ela sente que ela está sendo monitorada dentro de casa, então ela já está numa sensação de inquietude há um tempo, e que essas coisas, quando a gente mistura com a alucinação, que é o quê? A alucinação é justamente você ter uma alteração da sua senso-percepção. Então, por exemplo, uma alucinação visual é eu estar vendo uma coisa cuja você, por exemplo, não está vendo. Já a paranoia é a sensação de perseguição que isso acontece. E quando a gente tem o delírio, é quando essas duas coisas, e é uma categoria psicopatológica, ou seja, uma descrição de um sintoma e de uma descrição de um acontecimento que leva a algo que não está relacionado. Então, por exemplo, eu começo a achar que eu estou sendo perseguido, por exemplo, por alienígenas, e aí esses alienígenas estão mexendo na minha casa e eu começo a agir em função disso. Então eu começo, por exemplo, a não sair de casa, eu começo a tapar todas as minhas câmeras, eu começo a desconfiar da comida, então eu começo a agir em função disso. E o grande perigo que a gente acaba observando é que quando a gente transforma esse uso no uso popular, a gente muitas vezes leva com a questão do contexto. Então, muitas vezes as pessoas usam no contexto popular paranoia para dizer um pouco sobre essa sensação de que de um estranhamento. Muitas vezes a pessoa que você está intoxicada sobre efeito de alguma substância, então ela está na paranoia, alguma coisa assim, ou por exemplo, você está paranoico com o seu relacionamento, está paranoico com o seu parceiro, com a sua parceira.
Então você fica com essa sensação de estranhamento. Só que é importante dizer que, normalmente, a paranoia ela é infundada. Então, se você está desconfiada do seu parceiro, e você tem um motivo para isso, não necessariamente é uma paranoia. E aí, qual que é o perigo disso? É que quando a gente usa os termos clínicos para descrever os nossos acontecimentos, a gente tem uma mistura do conhecimento popular e do conhecimento técnico. E aí é muito difícil a gente saber do que se trata, sendo que a gente não estava lá. Sendo que eu não sou o médico que está avaliando lá e ele não passou por uma avaliação de um perito. Mas o efeito que isso tem na sociedade é justamente daquilo que é interpretado. Então, assim, quando a gente fala que ele estava se sentindo paranoico, porque ele estava com medo do que estava acontecendo, e por conta disso ele agiu em função disso, a grande questão é, a gente precisa de uma cronologia, então a gente não pode avaliar o acontecimento pelo simples fato, então tem que ver como que ele estava antes, como que ele está depois que ele foi avaliado, como que ele está agora, uma semana depois do acontecimento. Porque uma das grandes chaves para uma avaliação psiquiátrica correta é o tempo. Então, é a gente saber, porque se de fato for uma coisa contextual, relacionada a uma alteração psicopatológica daquele momento, ou se foi algo de fato que ele quis usar naquele momento para tentar justificar o que aconteceu. Isso é muito importante. Acho que é muito didática essa sua explicação também, enfim, e tem fatores, né, que podem aumentar esse risco, só para não perder essa explicação técnica de vista também. Então, dosagem excessiva, fator genético, por isso essa observação desses períodos, a suspensão dos medicamentos é importante também para fazer essa avaliação clínica, né, Felipe? Exatamente. E não só isso, a gente tem que considerar outros contextos, que não é só os efeitos do remédio, mas é a pessoa que a gente está falando. Excelente. Então a gente está falando de uma pessoa que já é idosa, então assim, como que é o metabolismo de um idoso? Normalmente os idosos, eles têm maior dificuldade em metabolizar algumas medicações, tanto é que a gente costuma fazer ajuste de dose nessa população. Como que estava sendo o ambiente no qual ele está inserido ultimamente, como que tem sido as vivências psicológicas para ele naquele contexto, e de que maneira a gente pode entender o que está acontecendo. Então, assim, é provável que a medicação, ela por si só causa isso? Não. É impossível? Também não. Agora, o que a gente pode interpretar disso é apenas a avaliação médica que for realizada. E aí eu queria trazer aqui uma proposta que eu acho que é quase um tanto quanto filosófica também, mas a gente entrou nessa seara, e aí olhando ao longo da história do Bolsonaro, né, na trajetória. Já chamaram o Bolsonaro de louco diversas vezes, né, excluindo esse episódio agora dos medicamentos, eu tô falando da história dele. Então, eu sei que a intenção aqui não é fazer um diagnóstico psiquiátrico quando alguém diz isso, né, ou até psicológico, mas sim fazer uma observação dos absurdos que já aconteceram, dos comportamentos, as falas, as ações do Bolsonaro, o comportamento, por exemplo, durante a pandemia, né, os desmandos da pandemia, as fake news, relativização da ditadura, enfim, eu poderia trazer uma lista aqui de coisas. Mas, mais recentemente, a gente tem a condenação no STF sobre essa trama golpista, mostrando que o Bolsonaro não é uma vítima, né? É uma condenação por um crime, é uma questão de responsabilização dos atos, né? O que você acha disso? Eu acho que é muito importante a gente pensar na história da psiquiatria. A psiquiatria, ela surge de um dilema muito importante entre aquilo que a gente chama de mad, que seria o louco, e o bad, que seria o mal. Né? Então, assim, ao longo da história, esses dois temas se relacionaram de uma forma muito importante. Por quê? Porque o que a gente vê hoje em dia é que o diagnóstico psiquiátrico ele é muito diferente de outras áreas médicas. Enquanto em outras áreas médicas, a gente tem um teste que valida as coisas. Então, por exemplo, eu começo a ter tosse, eu começo a ter mal-estar, eu começo a passar mal e eu procuro um pronto-socorro. Nisso, eles vão fazer exames de sangue, que vão ver que eu tenho alterações típicas de uma infecção, vão fazer um raio-x, e aí eles podem até pedir uma cultura de escarro, né, que seria o catarro. E aí eles descobrem que eu tenho um germe, e que esse germe está me causando uma pneumonia e uma infecção no meu sangue. Ou seja, a gente tem como descobrir as coisas. É por isso que a gente fala em doenças
e não em transtornos. Já no caso da psiquiatria, a gente fala em transtornos, porque a gente não tem uma explicação única para o que está acontecendo. Então a gente não consegue olhar o cérebro da pessoa e confirmar com certeza que ela está tendo um quadro de depressão ou que ela está tendo um quadro de transtorno de personalidade antissocial. Por que isso é importante? Porque ao longo da história, essa relação entre o louco e o mal foi muito importante para a gente pensar que o diagnóstico ele é uma tecnologia moral e que serve mais até do que o componente clínico. O que quer dizer uma tecnologia moral? Quer dizer que, hoje em dia, a gente sabe que tem componentes genéticos que contribuem para os transtornos mentais graves. Eu poderia dizer que é a esquizofrenia e o transtorno afetivo bipolar. Há 200 anos atrás, as pessoas poderiam olhar as pessoas que estavam tendo um episódio psicótico ou um episódio maníaco e acharem que aquilo, na verdade, se trata de uma pessoa má. Então ela está fazendo uma coisa errada. E não algo que tem uma explicação biológica, que tem um fenômeno social por trás. E por que isso é importante? Porque, de certa maneira, ao longo da descrição psicopatológica, que quando eu falo psicopatologia, né, é importante esclarecer o que é isso. Claro. Eu estou falando nada mais é do que a descrição do que está acontecendo e o entendimento daquela descrição, que aí eu posso classificar como um sintoma. Enquanto o pulmão eu consigo avaliar, eu não consigo avaliar o que a pessoa está falando só, isoladamente. Eu preciso de uma descrição mais detalhada. E aí, o que está acontecendo por trás disso tudo? É que, ao longo da história, a gente tem uma tendência a olhar comportamentos errados de pessoas e atribuir isso à loucura. Então, a pessoa faz certas coisas e a gente acha que a única maneira de explicar isso é através da loucura. E isso é uma coisa muito perigosa, inclusive, porque, ao mesmo tempo que a gente vê hoje o aumento do diagnóstico psiquiátrico, o aumento da identidade psiquiátrica, a gente vê ainda o aumento da psicofobia e do estigma quando a gente pensa nessa questão do que é a loucura, né? Então, assim, o que é a esquizofrenia, o que é a paranoia, o que é o delírio, o que é a pessoa com transtorno afetivo bipolar. E aí, o que acaba acontecendo é que o diagnóstico psiquiátrico é uma forma de entender o sofrimento da pessoa. E não é uma forma pela qual ela vai ser isenta da responsabilidade da vida. Então, um ponto importante para a gente dizer é, independentemente se ele tem ou não um diagnóstico, isso não exclui ele das responsabilidades. E eu acho que esse é o ponto principal para a gente pensar. E não é necessariamente olhar o diagnóstico como um justificador de condutas. Porque as pessoas podem ter diagnósticos totalmente diferentes e nem por isso ser uma justificativa. Obviamente, tem circunstâncias que esses dois campos das leis e da psiquiatria se sobrepõem, principalmente quando a pessoa não tem um discernimento do que está acontecendo e ela acaba agindo conforme aos controles das regras sociais e, por isso, também vai ser responsabilizada, mas de uma maneira diferente. E esse é o ponto principal. Então, assim, uma pessoa que comete um crime, mas tem um quadro psiquiátrico, ela não quer dizer que o quadro psiquiátrico dela vai justificar o crime dela. Mas isso vai passar por uma determinada avaliação que vai permitir com que a gente possa pensar em quais são as condutas subsequentes. No caso específico do Bolsonaro, o que a gente percebe é que usar o argumento da loucura para tentar justificar o que ele fez, nada mais é, de certa maneira, de a gente mostrar como culturalmente a gente pensa a loucura como sociedade brasileira. Então, assim, a gente pensa a loucura como essa coisa abominável, essa coisa que está fora dos nossos limites. Mas será que é isso mesmo? E, de certa maneira, o que a gente perde como sociedade quando a gente começa a falar sobre isso, sabe? Nossa, isso é excelente. Eu até pensei, e acho que é bastante acessível também para as pessoas. A gente ouve muito dizer, esse cara é um louco quando a gente vê, por exemplo, um caso de estupro, sendo que a gente está falando de um crime. Então, todos os homens, né, que já estupraram mulheres são loucos. Eu acho que essa é uma questão fundamental que você coloca aqui. Então, como diferenciar quem está instrumentalizando o transtorno, né, e a discussão que é muito séria sobre saúde mental, você tocou no ponto da psicofobia, e eu acho que com a desinformação, o preconceito, né, com transtornos mentais
E vendo essas manchetes e essas justificativas todas, né, como é que elas influenciam e atingem também quem realmente precisa, para quem depende dos medicamentos e de um tratamento de fato? Eu acho que isso é um ponto muito importante, porque a gente está falando de uma população que é historicamente excluída da sociedade, inclusive tem pouca pressão social dentro do próprio Sistema Único de Saúde. Então, durante a minha residência, uma coisa que eu acabei vivendo de perto foi justamente mães de pessoas com autismo nível 2, nível 3 de suporte, pessoas com quadros de esquizofrenia que tiveram benefício cortado. Então, a gente está falando de pessoas que não têm uma pressão e um poder social muito, muito evidente. E aí, o que acaba acontecendo é que esses discursos aumentam o estigma em relação a essa população e, principalmente, posicionam aquelas pessoas de um olhar distinto, né? Que é justamente sobre essa questão do uso político da psiquiatria, que é essa ideia de que esse discurso vai permitir com que o comportamento seja aceitável ou não. E assim, eu acho que esse é o ponto maior dessa discussão, é que quando a gente olha o discurso psiquiátrico na cultura, é interessante a gente pensar, né, que há muitos anos atrás as pessoas não falavam sobre sintomas. As pessoas não falavam assim, eu estou ansioso. As pessoas, né? Então, assim, essa coisa da cultura ser um fenômeno resultante também da psiquiatria. Existe um livro muito interessante, que eu acho que é importante para a gente pensar sobre isso, que é o Neoliberalismo como Gestão de Sofrimento Psíquico, foi produzido pelo Safatri, o Dunker e o Nelson da Silva, que fala justamente como esse momento histórico que a gente está vivendo dentro da sociedade ocidental permite com que a gente olhe o discurso social, econômico, cultural, através de termos da psicologia. Então, isso está cada vez mais comum, e de que maneira esses discursos alienam a gente do que está acontecendo, deixam a gente alienado do que está acontecendo. E, ao mesmo tempo, vai excluindo essas pessoas que precisam do acompanhamento, justamente por não terem pressão política e justamente por estarem à margem da sociedade. Exato, essa discussão é muito importante. Aqui, só para trazer um pouco o componente político, né, para a audiência que está acompanhando, o STF já deu posicionamento também sobre essa justificativa do Bolsonaro, né? O próprio Alexandre de Moraes dizendo no voto lá no Supremo e os demais ministros também acompanhando os ministros da primeira turma de que o Bolsonaro violou dolosa e conscientemente a tornozeleira eletrônica. Agora, para a gente também seguir adiante nessa discussão e ainda nesse escopo que você está tratando, tem um vídeo até que você gravou nas redes sociais, e é por isso que a gente está conversando aqui, porque ele é bastante didático. Você diferencia o diagnóstico psiquiátrico, né, como uma condição de sofrimento humano, que envolve prejuízo, envolve falta de capacidade, muitas vezes, né, do crime, que é uma categoria política, você explica, construída pelo Estado. Então, isso implica responsabilidade, implica escolha, né? É uma linha ali tênue do direito e a psiquiatria, né? Elas se encontram em algum momento, essas duas categorias. É bastante delicado. E claro que isso passa também pela psicofobia, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. Porque o transtorno mental não induz as pessoas a cometerem crimes. É claro, a gente não pode falar sempre, como você já explicou aqui. Mas se a gente pegar a maioria dos casos, é isso, né? As pessoas tendem a associar grandes crimes ou casos muito absurdos, que aparecem na imprensa, por exemplo, como se essa linha fosse quase que se encontrasse, né? Chamar de louco, como a gente estava falando aqui. Eu acho que esse entra num ponto importante, que é justamente a da psiquiatria forense, que é uma área específica dentro da psiquiatria, cujo escopo está justamente em realizar perícias. Então, por exemplo, você acabou comentando agora, né, que foi a decisão do STF, né, do que foi comentado. Por exemplo, é possível que a defesa do Bolsonaro peça uma avaliação de um médico psiquiatra perito para ele avaliar a situação que aconteceu e ele fazer uma descrição sobre o que aconteceu perante o que estava avaliando e dizer se aquilo é provável ou não. E com essa avaliação desse psiquiatra perito,
o juiz vai acabar falando, olha, eu acho que isso envolve ou isso não envolve. A grande questão é que a gente está falando de uma intersecção que é muito complicada, justamente porque juízes não sabem sobre saúde mental e psiquiatras muitas vezes também não sabem sobre a parte legal. Então, a grande questão é, embora historicamente essas duas coisas estiveram muito correlacionadas, hoje em dia a gente sabe o quão complicado é o limite entre uma e a outra. E, de certa maneira, o grande ponto nessa questão é o seguinte, embora uma pessoa com diagnóstico psiquiátrico ela possa, por exemplo, ter realizado uma situação ou um crime, alguma coisa nesse cenário, isso pode ser um atenuante ou não para aquele crime e não necessariamente torna a pessoa inimputável, ou seja, não necessariamente torna ela como uma pessoa que não é responsável 100% por aquele cenário. Um exemplo muito clássico dentro da psiquiatria, a gente pode pensar no caso da psicose puerperal. Então, por exemplo, quando uma mulher acaba de ter um filho, então ela pare uma criança e ela acaba desenvolvendo um quadro psicótico, ou seja, muitas vezes com uma sensação de perseguição, um estranhamento da realidade, às vezes até com algo voltado para o bebê e acaba cometendo um crime contra o próprio filho. É uma situação que acaba acontecendo muitas vezes. E aí, quando ela vai passar por uma avaliação, a gente pode ver isso e tentar entender justamente se aquilo aconteceu dentro da vigência do sintoma ou não. Por quê? Porque uma pessoa com transtorno mental grave, uma pessoa com esquizofrenia, ela pode cometer um crime e isso não tem nada a ver com o quadro psiquiátrico dela. Porque ela está tomando medicação, ela está fazendo acompanhamento regular no CAPS, ela está fazendo reabilitação. Então, assim, não é necessariamente uma relação causal e nem consequencial. Ela é circunstancial e ela precisa ser avaliada por um médico perito e a lei decide no final se é ou não relacionado. Olha, eu acho que foi muito clara e muito boa essa conversa também, Felipe. Quero muito agradecer a sua presença aqui. Obrigada por tentar esclarecer, porque esse é um emaranhado e é um assunto bastante delicado. Vi diversas pessoas falando sobre preconceitos relacionados, né, à psicofobia, que a gente já conversou aqui. Então, é um assunto que merece uma conversa muito séria e com muito cuidado. Obrigada. Imagina, agradeço. E é para a gente lembrar, né? Acho que esse é o ponto principal, Gabriela, que a loucura, ela não é algo a ser prendido. A gente não prende a loucura, né? E eu acho que quando a gente usa a loucura como uma justificadora das coisas, a gente esquece que a gente vive numa sociedade, que a gente é responsável pelas coisas que a gente faz. Então, no final das contas, a gente não pode esquecer de que a gente está numa sociedade cujas pessoas são diferentes, cujas demandas das pessoas são diferentes. Então, a gente tem que ter espaço para loucura e não é através da exclusão que a gente garante isso. Perfeito. E também é uma discussão que a gente já teve aqui sobre a responsabilidade dos atos, né? E escolha também. Muito obrigada, Felipe. Até uma próxima oportunidade. Valeu. Obrigado, até mais. Até. Quero convidar você que está me acompanhando aqui também no ICL, que está quase chegando à estreia do nosso curso de pós-graduação, nosso segundo curso de pós-graduação, que é Teoria Crítica da Sociedade. Como a gente faz aqui todos os dias no Em Detalhes, a gente traz uma discussão com base no conhecimento, com base em evidência científica e com base na teoria crítica. Então você pode se inscrever em detalhesicl.com.br, tem professores como a Nancy Fraser, o próprio Vladimir Safatli, que o Felipe citou agora há pouco como bibliografia, então você fica convidado a participar, você pode ir em detalhesicl.com.br, deixar seu e-mail que você vai ser avisado que o nosso evento está começando. Vai ser nessa quinta-feira, dia 27 de novembro, 8 horas da noite, vale a pena participar do evento enquanto ele acontece, porque traz o evento condições especiais para fazer a sua matrícula e também, claro, a descrição de todo o curso que vem por aí. Então, agora, na sequência, a gente continua aqui na nossa programação do ICL no YouTube com o Mercado Investimentos. Depois tem o Rolê ICL e você pode ouvir o Em Detalhes também em qualquer momento do seu dia nas plataformas de áudio. Tem episódio novo de segunda a sexta-feira. Até amanhã. Faltam só 2 dias para a gente poder lançar oficialmente, explicar todo o programa da nossa pós-graduação em Teoria Crítica da Sociedade. Primeira vez no Brasil que esse curso é oferecido, um curso super demandado fora do Brasil,
e a gente vai mostrar para vocês que não é qualquer curso, é um curso com os melhores professores do planeta e com um roteiro incrível para vocês poderem aprender, com valor absolutamente acessível para todo mundo, muito mais barato do que cobram, né, outros cursos no Brasil que não oferecem 1/10 do que a gente vai oferecer. Quase simbólico para o que a gente vai estar ali oferecendo para o pessoal. E daqui a 2 dias a gente tá junto. O ICL está em todo lugar, na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa.